Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva direto de Brasília. Casa Civil e Economia detalham a avaliação extemporânea de receitas e despesas e modificações no projeto de lei orçamentária anual para 2020. Acompanhe. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Brasil. Com a palavra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Nós vamos passar umas transparências para os senhores aí, a respeito dos resultados desse ano. Eu vou fazer uma breve introdução. O ministro-chefe da Casa Civil vai falar um pouco do descontingenciamento, que nós acabamos revertendo uma perspectiva que parecia bastante difícil no início do ano. E depois o nosso time vai ficar disponível para as perguntas. Esse foi um ano difícil, porque havia expectativas embutidas no orçamento que nós herdamos de um crescimento de acima de 2%, 2,5%. Então, havia uma previsão de receitas que não se concretizava à medida que passavam os primeiros meses do ano. Então, nós fomos forçados pela evolução da receita abaixo do que estava embutido nessa taxa de crescimento esperada, nós tivemos que fazer alguns contingenciamentos. E estamos chegando ao final do ano numa situação bastante melhor. Primeiro porque tivemos muitas receitas extraordinárias que vieram das nossas próprias atitudes, né? Nós andamos desimobilizando bastante, desinvestindo, e tivemos receitas com imposto de renda sobre ganho de capital, que o próprio governo teve, desinvestindo. As receitas começaram a se recompor. Segundo, porque nós acabamos, então, o ministro Onix vai elaborar um pouco sobre isso, descontingenciando o que havíamos preventivamente contingenciado, de forma a acabar tendo um ano bastante dentro das expectativas de gastos dos diversos ministérios. Nós nos preparamos para essa queda na taxa de crescimento, uma queda que, na verdade, não foi causada por nós, não é? Havia expectativas mais favoráveis, deixadas embutidas no orçamento, e nós sabíamos que a tarefa era bastante difícil, que a economia brasileira estava abatida, estagnada, praticamente estagnada já há anos, né? Depois de duas quedas de 3,5% no PIB, ela estava praticamente estagnada. E nós sabíamos que ia ser um ano extraordinariamente difícil. Nos precavemos contra isso, fizemos os contingenciamentos, acabando tendo essas receitas extraordinárias, como eu disse. Agora, o mais importante é que estamos chegando ao fim do ano, já descontingenciando os recursos, todos os ministérios podendo fazer os gastos que estavam estimados. O ministro vai elaborar um pouco mais sobre isso, né? Particularmente educação, ministérios mais sensíveis, que acabaram podendo cumprir seus orçamentos. E, principalmente, do nosso ponto de vista do Ministério da Economia e do primeiro ano do governo Bolsonaro, conseguimos um resultado que estamos estimando aí que o déficit possa ficar um pouco abaixo de 80 bilhões. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado, o que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom, e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. Porque como nós não abrimos mão do teto de gastos, houve muita pressão no início do ano, para nós abrirmos mão do teto de gastos, e nós queríamos mostrar que o nosso governo era um governo que ia reverter essa trajetória de expansão descontrolada dos gastos públicos. O nosso diagnóstico tinha sido exatamente que esse descontrole de gastos públicos
era a raiz de muitos males na economia brasileira. Nos levou à hiperinflação, nos levou a crises cambiais recorrentes, nos levou a taxas de juros excessivas, nos levou a impostos muito altos, nos levou à estagnação econômica, além de ter, inclusive, comprometido e contaminado o próprio regime democrático com uma corrupção sistêmica. Então, era uma questão de princípios do nosso governo, exatamente controlar esses gastos. Tivemos também um bom resultado com a cessão onerosa, que acabou no final do ano, como nós prevíamos desde o início, ajudando bastante, não só no cumprimento bastante folgado da meta de primário estabelecida, mais do que isso, permitindo também toda uma governabilidade política em cima de práticas extraordinariamente republicanas, em cima exatamente de compartilhamento. Em vez de o governo federal se apropriar do resultado da cessão onerosa para tentar ter um déficit ainda menor, nós preferimos investir desde o início, quando chegamos aqui, antes até do governo Bolsonaro começar, nossos primeiros entendimentos, ainda no governo Temer, já eram em torno de como compartilhar resultado com estados e municípios, de acordo com o programa do presidente Bolsonaro na campanha, que era mais Brasil, menos Brasília. Mais descentralização com estados e municípios, o dinheiro tem que ir onde o povo está, justamente para atender saúde, saneamento, segurança, educação. Então, nós estamos fazendo um balanço de que foi um ano interessante, porque conseguimos muita colaboração do Congresso nas nossas metas de reformas, conseguimos um pouco mais da metade do déficit que estava previsto, conseguimos lançar as raízes dessa colaboração entre o Congresso, o Legislativo e o Executivo, e eu diria que até o Judiciário também, que é para fazer a sessão onerosa, tivemos a definição das regras com o TCU, com o Judiciário, e essa colaboração de poderes, essa maior harmonia entre os diversos poderes é que está permitindo nós chegarmos a esse resultado. Várias privatizações foram possíveis de subsidiárias de empresas estatais, como da Petrobras, por exemplo, exatamente pelo entendimento e o esclarecimento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, quando de ocasião da venda da TAG. Da mesma forma, o TCU ajudou bastante para acelerar o processo da sessão onerosa. Todos os acordos políticos em torno desse compartilhamento de recursos, estados, municípios e governo federal acabaram sendo envolvidos nesse compartilhamento da sessão onerosa. E eu acho, então, que do ponto de vista fiscal, foi um ano bastante acima das expectativas com que nós iniciamos. Eu passo a palavra, então, ao ministro Onyx agora, para elaborar um pouco em torno desses descontingenciamentos que nós acabamos fazendo para a satisfação geral da execução das políticas públicas. Bom, obrigado, ministro Paulo Guedes. Quero lembrar a todos de que o orçamento que nós estamos executando esse ano é um orçamento que nós herdamos, como disse o ministro Paulo Guedes, numa projeção de uma expectativa absolutamente irreal de crescimento. Logo já na transição se identificou claramente que nós teríamos um ano ainda mais difícil do que estava projetado, e o governo agiu com absoluta austeridade. A razão de nós termos chegado ao final do ano para poder fazer nesse momento o anúncio do completo descontingenciamento, ou seja, todo o orçamento estará disponível para que os ministérios possam aplicar nas políticas públicas que foram estabelecidas. Ela é a vitória de um governo que foi, primeiro, cauteloso, depois, um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós em nenhum momento flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante, nós desde o primeiro momento começamos a reduzir o tamanho do governo.
na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. E aí a gente tem a cessão onerosa, que hoje é muito importante para o governo, para o país, mas é importante lembrar que até o mês de outubro nós vivemos da incerteza da sua realização. Isso é um dado muito importante. E eu vou lembrar, quando muitos de vocês, quando nós anunciamos o primeiro contingenciamento de 29,6 bilhões, logo depois de se encerrar o primeiro bimestre, nós recebemos muitas críticas e nós dizíamos, isto é apenas uma precaução, a viagem está no seu início, nós precisamos terminar o ano com recursos e em condição de poder honrar os nossos principais compromissos. Nós fizemos isso, que se repetiu depois da avaliação do segundo bimestre, nós somos a 31,7 bilhões de contingenciamento. E quando nós chegamos aos 34 bilhões, quando fechou a análise do terceiro bimestre. Eu lembro dos vaticínios, as universidades queriam parar, o Enem que não seria realizado, o governo queria paralisar e as obras que não seriam tocadas. Bom, nós reiteramos sempre de que era uma medida preventiva, na medida em que nós fomos realizando ao longo do ano leilões que tinham bônus de outorga. Esses bônus de outorga iam ajudando o governo a cada trimestre a poder melhorar o seu desempenho. Até que, nesse momento, duas coisas muito importantes são anunciadas no dia de hoje. Primeiro, o completo descontingenciamento do orçamento de 2019, dando totais condições para que os ministérios possam concluir tudo aquilo que estava programado. E outro dado que o ministro Paulo Guedes acabou de referir é essa redução significativa do déficit primário, que é algo muito importante, que é algo que demonstra de que o governo do presidente Bolsonaro está rigorosamente no caminho certo. As perspectivas que temos para o próximo ano, por exemplo, é de voltarmos ao leilão das duas áreas, talvez dentro de 7 a 8 meses, que não foram adquiridas neste leilão agora da cessão onerosa. Tem duas áreas que estão em aberto. Outras áreas serão leiloadas ao longo do próximo ano. Nós teremos uma série muito grande de concessões no próximo ano, muitas delas terão bônus de outorga, o que melhora a condição de execução do orçamento do próximo ano. Mas o próximo ano nós vamos falar na próxima semana, quando nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional uma emenda modificativa ao projeto orçamentário do próximo ano, para poder discutir com a equipe que aqui está, tecnicamente, muito provavelmente na próxima segunda-feira, nós já vamos poder discutir as questões que envolvem 2020. Mas nós queríamos, neste dia de hoje, e logo depois a equipe técnica vai fazer a apresentação detalhada do orçamento de 2019, poder trazer isso para a sociedade brasileira, de que, através do timão firme, conduzido pelo ministro Paulo Guedes, e pela sustentação que o presidente Bolsonaro e toda a equipe de ministros fizeram sacrifício, fizeram economia ao longo do ano, procuraram cortar toda e qualquer despesa, exatamente para poder fazer aquilo que cada brasileiro fez na sua casa. Nesses anos de crise, o que o brasileiro médio fez? O empresário brasileiro fez? Corta despesa, reduz despesas, economiza, segura para poder fechar o mês. Pela primeira vez a gente tem um governo que é igual ao que a gente faz na casa da gente. Aqui não tem anúncio mirabolante, aqui não tem concessão mágica, aqui não tem frase de efeito, aqui tem o quê? Trabalho duro, sério, com humildade, com fé, como o presidente Bolsonaro amanhã vai nos instar a continuar fazendo. Vamos sim, na reunião ministerial amanhã, comemorar
o momento que nós estamos vivendo hoje, de anúncio desse descontingenciamento, dessa possibilidade de que o governo, fruto do trabalho duro que foi feito esse ano, colhe agora nesses últimos 2 meses. Agora, na vida é tudo assim. Para que a gente possa colher, tem que plantar, trabalhar e cuidar. E foi isso que as equipes técnicas lideradas pelo professor Paulo Guedes fizeram. Foi isso que os ministérios liderados pelo nosso presidente e com o apoio e a sustentação aqui dos ministérios do Planalto também fizeram, cada um dentro da sua condição, quer da infraestrutura, onde o ministro Tarcísio foi um caixeiro viajante, vendendo o Brasil em cada cantinho do mundo, atraindo investimentos, ganhando credibilidade, o que é o resultado também do ministro Canuto, que enfrentou muitas dificuldades ao longo do ano, lá na transposição de São Francisco, que avança firmemente em cada cantinho do Nordeste, levando a água que é tão necessário, o cuidado que se teve também do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida, tentando manter as obras, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou ao longo do ano. Aí o ministro Bento, que fez um trabalho espetacular para a geração presente e futura de energia, corrigindo também os gargalos de distribuição. O Brasil vinha gerando energia e energias novas, energias limpas, campos de energia solar, campos de energia eólica, que tinham um problema de transmissão, que ele vem enfrentando e vem procurando integrar ao sistema brasileiro. Aí olhamos na área da educação, a execução orçamentária, um Enem praticamente sem problemas esse ano, quase que imune a críticas. Conseguimos fazer um Enem sem escândalos, o que é a marca do governo Bolsonaro, um governo humilde, sério, dedicado, aonde nós trabalhamos para servir a sociedade brasileira. Então, eu concluo aqui essas palavras iniciais, até para que permita que aí as equipes técnicas aqui presentes possam fazer a apresentação e possam elucidar eventuais dúvidas que ainda existam, mas é importante saudar nesse momento de que um governo que assumiu, dizendo que teria um ano difícil, queria se empenhar para poder cumprir, esse governo pode anunciar hoje que cumpriu o nosso objetivo. Preparamos um próximo ano que também não vai ser fácil, mas, por outro lado, o governo está muito mais enxuto. Hoje ainda discutíamos que até o final desse ano nós deveremos ter em torno de 500 serviços digitalizados, ou seja, qualquer cidadão brasileiro vai poder acessar pelo seu laptop, pelo seu celular, 500 serviços prestados pelo Estado brasileiro, aquelas matérias que vocês faziam, de pessoas de idade, tendo que ir de cadeira de roda, de maca, para poder se apresentar diante do INSS, hoje isso é feito digitalmente. Hoje não se exige mais esse tipo de sacrifício da sociedade brasileira. Então, são avanços que essa equipe, com muita dedicação, eu quero agradecer ao secretário Esteves, ao Valderi, ao Jorge, ao Mansueto, a toda a equipe, ministro Paulo Guedes, que o senhor coordena, porque foram inúmeras reuniões ao longo do ano, reuniões às vezes muito difíceis, porque os ministros têm as demandas, a população pede o atendimento, os prefeitos, os governadores querem o acelerar do cumprimento de metas ou de obras, mas nós, com firmeza, com equilíbrio, com prudência, nós chegamos a esse momento de poder dizer, bom, o orçamento de 2019 está liberado, completamente descontingenciado, para que o Brasil possa executar tudo aquilo que estava previsto. Fechamos o ano reduzindo um déficit primário de 139 bilhões, que era uma herança maldita que nós recebemos, para um valor muito provavelmente inferior a 80 bilhões, o que já é um avanço para o Brasil. Temos uma reforma do sistema previdenciário aprovada, que
todos diziam de que nós não a faríamos nesse ano, nós a fizemos. É a maior reforma da Previdência feita de uma única vez por um país ocidental, e nós também temos a comemorar uma potência fiscal de mais de R$1 trilhão, que essa reforma mais a legislação que combate as fraudes no INSS nos permitirá ter tranquilidade nas próximas gerações. Vem aí a reforma do Pacto Federativo, que foi uma atitude corajosa do governo, liderado também pelo ministro Paulo Guedes, que nós levamos ao Congresso Nacional, onde nós vamos reestruturar e reformular a Federação Brasileira. Vem aí também a reforma tributária, vem aí uma série de iniciativas no sentido de fazer do Brasil aquilo que todos nós esperamos, um país que possa dar a cada mulher e a cada homem a certeza de que há um presente seguro e um futuro sem medo, de muitas realizações. Recuperamos a confiança dos investidores internos, todos os setores da economia dão claros sinais de crescimento, e a projeção de um crescimento superior a 2% no ano que vem é algo real, não é algo imaginário. E, por fim, lembrar que, externamente, cada vez mais, o mundo todo olha para o Brasil com respeito e com confiança. Então, isso se deve ao grande esforço que foi feito por toda essa valorosa equipe de ministros, e eu volto de novo a agradecer e a parabenizar o trabalho do Ministério da Economia, que nos permitiu chegar a esse anúncio tão importante para o nosso país nesse momento. Eu vou deixar aqui o comando agora com o secretário Valderi, que junto com a equipe técnica vai fazer a exposição técnica do que se refere ao orçamento 2019, e logo depois eles estarão à disposição de cada um de vocês. Nós Muito dois obrigado. já vamos para uma outra reforma. E nós vamos para outra reforma agora. E para uma outra reforma. Boa. Não é tão cedo, mas estamos conversando.